Olá, bom dia. Obrigado a todos pela presença. Obrigado também a todos que nos acompanham online. Daremos início agora ao mais um Investor Day da IOSP Maxion. Com imensa satisfação que a gente recebe vocês aqui. Acho que é uma grande oportunidade da gente continuar a fazer, enfim, os avanços da companhia, ter essa relação junto com toda a diretoria da Maxion, mostrar os nossos avanços, os desafios, as oportunidades. Então, é sempre boa essa conexão entre a companhia, os analistas de mercado, os investidores. Então, obrigado novamente. Então, hoje nós teremos uma apresentação por parte do CEO, fazer uma atualização geral da estratégia. O nosso CFO vai falar um pouco sobre a parte financeira da companhia também. E depois uma oportunidade de uma atualização dos nossos líderes de negócios, né, de rodas e componentes estruturais. Então, essa é a nossa agenda de hoje. Nós temos hoje os presentes. Nós temos o Peter Klinkers, que é o CEO, presidente e CEO da IOSP Maxion. O Renato Salum, nosso diretor financeiro e diretor de relações com investidores. O Mark Gerhards, o nosso líder, CEO de rodas, né, do negócio de rodas. E o Renato Brighenti, nosso líder, o CEO da Maxion Structural Components. Eu sou o Rodrigo Caraça, vou ajudar também aqui na condução do nosso evento de hoje. Então, com isso, eu vou passar a palavra para o Peter Klinkers, o nosso CEO. Peter, por favor. Thank you, Rodrigo. Okay, welcome to everybody again, and thank you for coming. This time in a hotel, not in a plant. We're running out of plants close to São Paulo, so we thought it's better to do it in a hotel this time. But thank you very much for being here with us. Some of you, most of you, I hope, have seen me before, know a little bit who I am, but maybe some of you have not seen me before and do not yet know who I am. So maybe a few words about myself. So Peter Klinkers, I'm 55 years old since last week. I'm married, I have 2 kids, 10 and 13 years old. I have a Dutch passport, but I have an office in São Paulo here. My family lives in Holland. I like to be there as well. Most importantly, our operations are around the world, and I make an effort to visit as many operations every year that I can, because I think it's important to see the people face to face and not only in the video. So when you ask me where are you or where are you from, I will tell you I'm global. Is that okay? All right, and then you can ask him, what the hell are you looking at, right? What are you doing there with this view? And so I think this photo was made in my old office in Germany, and I was probably looking a little bit to the southwest to see where my office in São Paulo was. So that's I think what I was doing there. Okay. Let's talk about IOSP Maxion a little bit, just to open it up. I think all of you know we are the most global wheel supplier in the world. We try to produce about 50 million wheels every year, and we are also making a lot of structural components that we do now only in North and South America. I think those 2 plants that you see there, we've talked about it a lot, and you will hear a little bit more about it when Renato and Mark will present our new investment in Turkey for forged aluminum wheels and our investment in Castaños in Mexico. But overall, we have 33 plants, and when we open our CVA plant, our commercial vehicle aluminum wheel plant in Turkey, this will be 34 plants, 14 countries, with about 17,000 employees all over the world. That's important. I think what's even more important are the products that we make in all these operations. We are kind of proud and we are kind of excited about the many new and innovative and cost-competitive products that we're making all over the world. And I hope you're able to see a few displayed already there, and you will for sure hear more about this when Renato Brighenti and Mark Gerhards will present in a little bit. We already talked about the 2 businesses that we have, and you may notice a little difference here. We used to talk a lot about divisions.
I'm not a big fan of the word division because it comes from dividing, and I don't like to divide. I like to put people together. And so now we talk about businesses, and I think actually we can do even more there. I think there is more to be done from a synergetic point of view between wheels and components, mostly in the Americas, because that's where we are with the two businesses, but in fact globally. When you think about organization, when you think about supply chain, when you think about sustainability, when you think about AI or digital, you know, these are all things, or product development, innovation, these are all things that I think we can do even more when we work even more together between those two businesses. And so there will be a little bit more emphasis, even more emphasis on this going forward than what we have done in the past already. Now, when we look on our operations around the world, these are not all, because some of the dots that you see here are one country, but we have more operations in that one country, right? But here you see back the 14 countries where we are. I'm sure there's many companies around the world that are more global, but I'm also sure that at least from a wheels point of view, we are the most global company in that industry. This is a pretty good map. Only Russia's not there, and today we're not disappointed about that. There's a few dots here that are highlighted in blue for components and in orange for wheels. That, by the way, has nothing to do with Holland. Orange, this was already the case before I started in the company, I think. Of course, in Mexico, you see the blue dot, and we're talking here about more than average growth that we are planning in these locations. Of course, in Mexico, this has to do with the expansion and the transformation of the plant in Castaños that, again, Renato will talk about more. Turkey, of course, as well, has to do with the new CVA plant that Mark will talk about more, give you an update. But there is more that we're going to do, and you will hear that story a little bit when you go forward. I think the last few years, we have been having a couple of key priorities. Two of those were, one is delever the company, and I think we're on track. We are making that happen. And second is, you know, make these two big investments happen. And you know, when you think about Castaños and you think about the plant in Turkey, these are really, really big investments for a company of our size. So you may ask, again, after hearing about this a lot, why did you do that again? I ask myself sometimes, right? And the answer is always the same. It was the right choice. It is the right choice. And we're very happy that we're at the end of it because it's costing a lot of money. But it was the right thing to do in North America, because right now the market is down. It's a cycle. It's 5 years up, and then it goes 1 or 2 years down. Right now, the good news is we believe we're at the bottom of that cycle, so it will go up. And when it does go up, we would not have had enough capacity. And if you don't have enough capacity, I think the customers will not stop making trucks. They will find another supplier, right? That's not what we want. So we needed to be ready in time for when the cycle goes back up again. Now, you will ask me, when does it go back up again? I ask that same question as well, and it may still happen this year, may happen next year, but it will happen, right? And so we need to be ready, and we will be ready with this investment for when that happens, okay? And then in Turkey, you know, we make steel wheels for pass cars, we make aluminum wheels for pass cars, we make a lot of steel wheels for trucks, but the market in Europe is shifting a little bit, not too much, but it's moving a little bit from steel wheels for trucks to aluminum wheels for trucks. It used to be 10%, then it's 12%, then it's 15%. I think, you know, the market is growing a little bit faster for aluminum wheels than the overall market is growing. And then we have one big competitor there. It's a publicly listed company, and they always present these very nice EBITDAs that are a lot higher than my EBITDA, so we become jealous and we say, you know, the market is going away a little bit from us, and so we need to also be in that other market. And by the way, it seems that that is a very profitable market, so we want to be there as well. That's why we did it, okay? And so those two investments, these two dots. But there's more we can do, and we call it internally, do more with less. And that means do more projects with less CapEx. Not less CapEx overall, but spend it on many more small projects. Mark will talk a little bit more about that. Renato will talk about that, because I think there's more we can do in Brazil. We will do more in Brazil. We will invest a little bit more in our side rail capacity in Cruzeiro, because the market is a good market for us in Brazil. It will grow, and we want to be ready, right? And so we will do that. This is nowhere near a similar investment than Mexico or Turkey. It's small, but it's meaningful. Same on wheels. I mean, the market is good in passenger car in Brazil. We love it.
We like it. It's very favorable to us. And on top of that, we are doing good in that market. And so I think there's the room and there is, in fact, the need to do something more. And so, you know, for instance, redeploying some of our assets from around the world to Brazil to serve the market here is something we will do in Brazil. This doesn't take a lot of capex, but in the last few years, when everything was focused on these two big projects, you know, our list of low-hanging fruits became longer, and so we look forward to execute on some of that low-hanging fruit. Same in India. We're not going to build a new plant, but we're going to do something more in our existing infrastructure, okay? China, we already invested, and we will start utilizing that capacity more in the next coming years. That's our plan. So these are the regions where we will grow a little bit more than, or hopefully meaningfully more than average. In a nutshell, before I turn the word to Renato Salum, you know, the world is dynamic. You can also say challenging. I prefer the word dynamic, right? There's a lot going on in the world, geopolitics and et cetera, with a lot of impact on industry, also on automotive industry. But, you know, our goal will be to be resilient and more than resilient. I will come back to that at the end of the day, at the end of the morning. But, you know, for sure, our strategic global presence that we have, you know, we have a global presence, but we have a local focus. We are not big exporters. We don't build a plant in China or a plant in India to then export those products all over the world. We serve the local markets, and right now, you know, that's I think a situation that is giving us a little bit of an advantage instead of a little bit of a headache. We do have a very complete portfolio. We have an innovative portfolio, and so when you see some of those revenues that go more up in 2025 than what the market is going up, I think this has a lot to do with this, and therefore we're proud to show the products, and we will be proud to show you in the presentations from Renato and Mark what we're doing from a product portfolio point of view. But I can guarantee you, you know, no matter how dynamic the market is, you know, we will be focused on shareholder value. I'm not only saying that in this meeting here, where there's a lot of analysts and a lot of shareholders, but I'm saying that internally. I'm saying that everywhere, shareholder value. And so to do that, we need to operate efficiently, because whatever we do nice with new products and whatever we do nice from a footprint point of view, if we don't run our plants efficiently and more efficient every year, then, you know, it will not work. So that's our base. We have been delivering strong productivity over the last years. We need to do it going forward. Our customers want it, and we need it from a financial point of view. That's the base. But then also we want to outpace the market. Now, if the market doesn't grow and you grow 0.1%, that's not so very meaningful. We want to outpace the market. Now, what that exactly means, let's see how that develops, but I think we're on a good track in 2025. If we do that, if we have the operational efficiency, and if we grow a little bit faster than the market shows, you know, I think there is this potential for what I call smart growth, the growth in our existing facilities. Not $80 million investment, but $3 million, $5 million, $8 million, and do 10 of those and have quicker paybacks in our existing infrastructures. Now, that's a little bit in a nutshell the plan that we will talk about with you more in detail in the presentations from Renato Salum, Brighenti, and Mark Gerards. By the way, Mark is also Dutch. I apologize for that. Nobody's perfect. Right? Renato, you want to take it from here? Thank you, Peter. So, primeiramente, obrigado a todos aqui pela presença. Acho que temos aqui hoje, né, os principais sell-sides da companhia, os investidores, nossos relacionamentos aqui com bancos. Me recordo que há um ano atrás, talvez eu não conhecia 50% das pessoas que estavam aqui, e hoje eu acredito que eu conheço pelo menos 90% das pessoas que estão aqui, pelo menos cada um de vocês. Eu acho que eu consegui falar pelo menos uma vez durante esse ano e muitas outras vezes, tá? Então, obrigado. Prometo que na próxima vez tentar atingir a meta aqui de conhecer todas as pessoas que estão aqui nessa sala. Bom, sou eu aqui ao lado, sou o CFO e sou também aqui o diretor de RI da companhia. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o cenário, né,
produção de veículos, tanto comerciais quanto veículos leves. Depois a gente vai entrar um pouquinho aqui na questão do desempenho financeiro da companhia, relembrar um pouquinho aqui os resultados do segundo quarto, que já foram publicados e tivemos nosso earnings release call recentemente. E aqui um pouco sobre a manutenção da disciplina financeira da companhia. Bom, em termos de produção global de veículos, aqui, quando a gente olha no lado esquerdo, né, nós temos aqui a projeção de produção para veículos leves, né. Esses dados eles foram atualizados agora em agosto de 2025, né, e mostra aqui que em 2025 a gente acaba excluindo a China, né. Quando a gente olha aqui no topo do gráfico, a gente vê aqui um crescimento de 1%, e isso, obviamente, inclui aqui a produção na China. E como a nossa participação ela não é tão relevante na China, a gente faz a exclusão e demonstra aqui na parte de baixo qual que seria a produção global, excluindo a China, né? Então, o que a gente vê para veículos leves é uma queda de 1% para 2025, então, eu diria aqui que é quase flat para a companhia quando a gente olha, né, para os nossos resultados. Obviamente, a gente não abre a quantidade de rodas produzidas, mas a quantidade no segundo quarto ele foi um pouco maior do que o primeiro quarto e não reflete, por enquanto, esse menos 1% aqui. Eu diria que está muito mais flat. E quando a gente olha aqui no lado direito, a gente tem a projeção de veículos comerciais colocado aqui pela Global Data, né? É uma informação ainda não tão atualizada, uma informação aqui ainda ali dentro do segundo trimestre de 25, mas para manter aqui a consistência daquilo que a gente vinha apresentando em anos anteriores, nós trouxemos aqui, a gente vê uma queda quando a gente exclui, né, aqui a China de menos 5%, mas dentro desse menos 5, obviamente, a gente tem todas as regiões aqui do mundo, mas acho que diria que na América do Norte, pelo menos, tem aqui uma queda maior em termos de produção, em termos de vendas também, mas que também ela fez parte aqui do nosso call de resultados durante o segundo quarto, e vocês puderam ver realmente a queda que nós estamos tendo agora na América do Norte. Tá? No próximo slide aqui, a gente vai relembrar um pouco, né, dos destaques financeiros do segundo quarto da companhia. Então, nós viemos aqui com uma receita líquida de 4,1 bilhões, ligeiramente acima da receita líquida do primeiro trimestre, né? Então, a gente coloca aqui a composição de 8 bilhões em 6 meses, né, do ano de 25. O lucro bruto, né, ele atingiu aqui no segundo trimestre 535 milhões de reais, com uma margem bruta de 13%. Acho que isso é muito importante. Quando a gente olha a margem bruta dos trimestres anteriores, elas eram menores, e a gente vê aqui que nós atingimos aqui esses 13%. E, finalmente, trouxemos aqui o EBITDA do segundo trimestre para aquele nível histórico da companhia, né? Então, nós atingimos aqui os 11%. O lucro líquido, no segundo trimestre, ele teve menos impacto da questão fiscal, né? A gente sabe que nós temos operações tanto na Turquia quanto no México, e a nossa moeda funcional são diferentes daquela moeda local, e tem uma questão de tributária, né? Você pega os seus ativos, os ativos estão todos marcados ali, reconhecidos em dólar, em euro, e quando tem qualquer valorização ou desvalorização da moeda local, você acaba sofrendo aqui um impacto no seu resultado de impostos, que acaba diminuindo o seu lucro líquido. Então, no primeiro trimestre, nós tivemos aqui esse impacto. No segundo trimestre, a gente já teve um impacto um pouco mais neutro em relação a esse tema específico. Mas trouxemos aqui, acho que no primeiro semestre, a gente vê aqui um lucro líquido de 98 milhões de reais, e a alavancagem, a gente vem trazendo essa alavancagem, acho que desde do ano anterior, né, a nível de 2,38, 2,4 vezes, né? Então, aqui, acho que sempre
como a gente tem conversado com vocês, a ideia da companhia aqui é estar muito próximo dos dois, né? Acho que essa é a ideia para curto prazo e para um pouco de médio prazo aqui, estar entre 1,5 vezes a 2 vezes, né? Então, esse objetivo ainda continua como uma prioridade alta para a companhia. Quando a gente fala aqui da receita líquida, né? A gente viu no slide anterior que a gente atinge aqui 8 bilhões de reais no primeiro semestre de 25, contra 7,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 24, né? Obviamente, aqui a gente tem toda a questão do efeito cambial, né? Quando eu digo que o volume ele está flat em relação ao ano passado, mas a gente vê uma receita, né, que está acima da receita do primeiro semestre. A gente aqui, se por um momento a gente utilizar as mesmas taxas de conversão do primeiro semestre de 24 no primeiro semestre de 25, a gente estaria vendo o mesmo volume de receita aqui que nós tivemos no semestre anterior. Tá? E quando a gente olha aqui a evolução ano a ano da receita, eu acho que vale só destacar aqui né, os 16, quase 17 bilhões que nós tivemos aqui no ano de 2022, né? Nós tínhamos aqui um evento que não aconteceu nos anos 23, 24 e até então em 25, né? A gente teve aqui um aumento do aço e do alumínio, bastante relevante. Eu diria aqui que o alumínio, em relação aos anos de 23, 24 e 25, em média, que eles estão mais estáveis, eles estão 20%, o custo está 20% menor em relação ao alumínio, enquanto para o CRU, ele chega ali, dependendo do CRU, se ele é, né, dentro aqui dos Estados Unidos ou na Alemanha, mas ele pode chegar entre 20% a 30%. Tá? Então, por isso que a gente vê, como a gente tem um sistema de pass-through, né, dentro do nosso custo de matéria-prima para dentro da receita da companhia, quando a gente vê esses quase 17 bilhões em 2022, ele vem basicamente aqui pelo aumento da matéria-prima naquela data. Tá? Mas acho que, né, 8 bilhões aqui, se a gente fizer uma projeção simplesmente multiplicando por 2 aqui, conta muito básica, a gente estaria falando de 16 bilhões, algo ainda superior ao ano de 2024. Aqui um pouco da nossa receita por produto, né? Eu acho que o que vale destacar aqui, onde a gente vê realmente a grande diferença seria entre o segundo trimestre de 25 e segundo trimestre de 24, a gente vê aqui uma queda aqui de 4 pontos percentuais, tá? Eu diria que desses 4 pontos percentuais, 3,8 pontos percentuais estão relacionados ao produto de componentes estruturais de veículos comerciais na América do Norte. Tá? Então, é por isso que a gente vê essa queda aqui, exatamente nesse produto. Em relação ao semestre, a gente vê aqui ele muito em linha. Obviamente, eu tenho o efeito câmbio entre um lado e o outro, que acaba favorecendo, né, outras regiões que têm suas moedas fortes em euro ou em dólar. Então, por isso que a gente vê aqui alguma diferença aqui um pouco maior em algumas regiões e alguns produtos onde estão concentrados em regiões onde a gente tem moeda forte. Então, no final do dia, a gente vê essa variação aqui. A receita por cliente, né? A gente vê aqui, acho que o cliente aqui, o top 1 da companhia, que é a Daimler. A gente vê aqui na Daimler saindo de 13,9, né, a receita por cliente no segundo trimestre de 24 e indo para 11,7%, né? A gente tem uma queda aqui de 2,2 pontos percentuais, onde nós temos 2,3 pontos percentuais que estão relacionados à queda que nós tivemos na América do Norte. Tá? Quando a gente vai aqui para outro cliente, por exemplo, Ford, a gente já vê, né, uma inversão. A gente vê no segundo trimestre de 24, a gente vê aqui representando 8,6% da receita consolidada da companhia, e quando a gente olha agora no segundo trimestre de 25, a gente vê 10%. Então, a gente tem aqui um aumento, né, de 1,4 ponto percentual,
sendo esses 1,4 relacionado basicamente ao aumento de volume desse cliente na Europa. Tá? Então, e o restante aqui, acho que tem poucas variações, mas aqui eu acho que a gente vê claramente, né, uma melhora na questão da Europa, né? Não diria que é melhora de volume quando a gente olha isso, e o Mark vai explicar isso depois, mas a gente vê realmente que está refletido aqui dentro da receita da companhia, e aquilo que vocês viram no segundo trimestre, que a queda que nós tivemos aqui na América do Norte, ela acaba sendo refletido aqui num desses clientes importantes para a gente, que é a Daimler. Nesse próximo slide, a gente vê aqui o EBITDA e a margem da companhia, né? A gente vê aqui no segundo trimestre de 24, a gente tem aqui 389 milhões de reais em termos de EBITDA nesse período, né? Contra 450 milhões de reais já no segundo trimestre de 25. Né? E quando a gente olha no semestre, a gente vê ali obviamente, uma margem, né? A margem do segundo trimestre do ano passado ela acabou sendo 10,1%, e a gente, como eu falei anteriormente, a gente volta aqui na margem histórica da companhia em 11% no segundo trimestre de 25. Quando a gente olha no primeiro semestre de 25, a gente tem uma combinação aqui de margem EBITDA de 9% no primeiro trimestre, e a gente tem os 11% no segundo trimestre, dando a totalidade de 10% do semestre. Né? Quando a gente olha os 9,5 aqui, acho que é importante colocar que nós tínhamos aqui a gente teve teve uma combinação, né, nessa data no primeiro trimestre de 24 a gente teve 8,8%, no segundo trimestre de 24 a gente teve 10,1%, então atingindo aqui esses 9,5% em termos de margem para o semestre. Tá? Quando a gente olha a situação aqui da posição financeira da companhia, se a gente for aqui no lado esquerdo, no topo, a gente vê aqui a composição da dívida da companhia por moeda, né? Então, a gente está 44% da dívida bruta em real, 20% em dólar, 34% em euro. Né? Lembrando que isso aqui é dívida bruta, não é a dívida líquida, a companhia tem aqui uma política onde a gente acompanha a evolução da dívida líquida, né? A gente sempre tenta colocar a dívida líquida igual à nossa geração de caixa. Então, isso é algo que é acompanhado mensalmente, e quando tem qualquer desvio, a gente toma ações para que isso seja novamente colocado aqui em equilíbrio. Né? Quando a gente vai para o lado direito aqui, a gente vê a torre de vencimentos. Eu acho que a companhia fecha aqui em junho quase 1,7 bi de caixa, né, disponível. A gente tem linhas aqui de créditos não utilizados que somam 760 milhões de reais. Então, o total de liquidez da companhia é 2,4 bilhões, tá, no segundo quarto. E a gente vê aqui o que nós temos de vencimento nos próximos anos. Então, o que a gente vê é que, apesar de ter 225 em 2025, 172 em 26, 432 em 2027, a gente tem aqui, né, com base naquilo que a gente já entregou no ano passado em termos de free cash flow, a gente entende que a própria geração de caixa da companhia seria suficiente para poder fazer frente a esses pagamentos, o que não necessitaria da companhia qualquer necessidade de liability management aqui para esses próximos 3 anos. Então, é uma situação muito confortável, que coloca a gente na frente de outros, né, competidores, como o Peter falou, que só estão sofrendo algum aperto financeiro nesse momento. Então, a gente vê que a companhia, em termos aqui de posição financeira, ela está bastante sólida. E, finalmente, acho que, falando de 2028, obviamente, a gente tem aqui 400 milhões de dólares, que é o vencimento do nosso bonde. É um bonde em que nós emitimos em 2021, a uma taxa de 5,25 em dólar,
e nós fizemos um swap para euro, né? Então, hoje nós temos essa dívida em euro e ela custa para a companhia 3,49% por ano, tá? Então, essa é uma dívida que a companhia considera barata em relação ao que a gente tem hoje no mercado e, obviamente, que a companhia que, tendo em vista que existe uma possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, a companhia acredita que os 3,49 que ela vem pagando é algo que a gente deveria percorrer ainda durante o ano de 2026 e pensar em alguma coisa para esse bonde no final de 26 ou início de 27. Até lá, a gente consegue combinar dois pontos importantes. Um é continuar pagando 3,49%, e o outro é talvez uma expectativa de uma diminuição de até 1% aí do total de juros nos Estados Unidos e que a gente consiga ter um bom momento para poder fazer frente a uma nova emissão de bonds nesse período. Quando a gente olha no lado direito, na parte inferior, a gente tem os custos das nossas dívidas, né? No segundo quarto de 24, nós tínhamos aqui as nossas dívidas em real a uma taxa de CDI mais 1,9%. Nós fizemos diversos liability management durante esse período, né? E hoje nós temos aqui um spread mais reduzido. A gente tem hoje em torno de CDI mais 1,2%. Essa é a média ponderada da dívida no Brasil da companhia. Quando a gente olha em euro, a gente está falando novamente daquele bonde onde nós tivemos, né, o swap, onde a gente paga 3,49%. Né? Então, nós fizemos pagamento de outras dívidas que nós tínhamos em euro, né, e que naquela época você tinha o 3,49%, mas também existiam outras dívidas que fazia que o custo da companhia era 4,2%, e hoje a gente tem somente o bonde ali em euro. E o custo em dólar, ele é aí basicamente uma SOFR, né? Então, a SOFR hoje, salvo engano, a overnight está em torno de 4,2% aqui, então a diferença seria o spread, né? Mas, no geral, quando a gente olha, a companhia tem um custo, onde é publicado, é um custo consolidado em torno de 9%, o que eu diria que é um custo, quando a gente compara, né, obviamente, com outras empresas, é um custo que eu diria que bastante competitivo para a companhia. Né? E no lado aqui no lado esquerdo, né, inferior, a gente vê aqui o curto prazo. Então, hoje a companhia tem 6,3% das suas dívidas no curto prazo, tá? Enquanto no ano passado nós tínhamos 17,5%. Tá? Então, acho que esse é um bom cenário para a companhia, é algo que a gente vem fazendo há 2 anos e que a gente conseguiu chegar aqui nesse nível de posição financeira da companhia. Tá? Aqui eu acho que é uma celebração que nós tivemos do FINEP no início desse ano. Tomei muito cuidado para não vir com o mesmo terno aqui, para não ficar, né? Mas é a entrega, eu acho que realmente foi um trabalho muito bem realizado pela nossa tesouraria. É um trabalho que, quando a gente compara com outras empresas brasileiras, a gente vê que realmente nós conseguimos atingir aqui né, investimentos que nós vamos fazer naquela época, nos próximos 4 anos, eu diria que hoje ainda restam 3 anos e alguns meses, 4 meses, mas são investimentos que nós conseguimos comprovar para a FINEP, né, que nós vamos ter realmente aqui, de certa forma, um crescimento sustentável, obviamente aqui trazendo novos equipamentos que vão aqui aumentar a competitividade da companhia da IOSP, né, em relação a outras companhias que nós temos fora. Então, acho que esse é um ponto muito importante, onde nós levantamos 357 milhões de reais a um custo de ITR mais 2%. Ele funciona num sistema de reembolso. Né? Nas últimas demonstrações financeiras, nós tínhamos ali
que nós já havíamos reembolsado 60 milhões de reais. Então, eu diria que faltam aqui em torno de 300 milhões de reais para serem reembolsados nesses próximos 3 anos e 4 meses, a uma taxa aí de TR mais 2,3%, o que, novamente, é muito atrativo para a companhia e que vai ajudar a companhia também na sua situação financeira. Então, dado tudo isso, esse foi o meu último slide. Passo a palavra agora para o meu colega, Renato, também. Renato. Obrigado. Bom dia novamente, obrigado pela presença. Meu nome é Renato Briguente, eu sou responsável pelo negócio de componentes estruturais. Eu estou na Maxion há 26 anos. Então, vai ficar para cá? Não está passando. Passou. Ok. A ideia hoje são somente 9 slides, e a ideia minha hoje é tentar passar um pouquinho da nossa estratégia para os próximos anos do nosso negócio. Eu inicio aqui com esse slide, esse é um slide bem simplificado do nosso portfólio de produtos. Apesar de simplificado, eu acho que ele consegue capturar todos os segmentos e produtos que a gente fornece, veículos leves, veículos comerciais e toda uma gama, mas, infelizmente, é difícil de trazer 100% da realidade. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos falando de mais de 15 mil produtos diferentes que nós produzimos no nosso negócio. E, por isso, aí eu acho que vem a primeira das nossas estratégias, pelo menos desde os últimos 3 anos, que é focar no core do nosso negócio. Nós sabemos que os recursos são finitos, o dinheiro é finito, as pessoas são finitas, e a gente precisa tomar boas decisões, decisões inteligentes. E quando a gente relembra o ano passado, e acho que muitos de vocês estavam aqui, a gente falou bastante sobre trazer de volta o nosso negócio às margens históricas. E o que eu posso falar para vocês hoje é que nós estamos no rumo certo. Nós continuamos trabalhando muito fortemente nessa estratégia. E para que a gente possa cumprir e ainda sustentar essas novas margens, eu começo dizendo para você como a gente vai fazer isso daí. E o primeiro ponto, eu acho que é importante dizer, e eu acho que o Pinter mencionou sobre isso, é transformando nossas linhas de produção, focado exatamente no core do nosso negócio, que são as longarinas. E o primeiro deles é relacionado à nossa fábrica aqui no Brasil. Nós vamos fazer investimentos, modestos investimentos, nas linhas atuais, buscando trazer novas tecnologias para os equipamentos existentes e, obviamente, agregando alguns novos equipamentos, que eles vão permitir a gente trabalhar com mais eficiência e poder, principalmente, produzir alguns produtos que hoje não são possíveis de se fazer, nem por nós, nem por muitos dos nossos concorrentes. E eu vou falar um pouquinho mais para frente o que isso traz como consequência. Então, investimentos no Brasil e um grande investimento na América do Norte. E qual é a grande diferença e por que um grande investimento na América do Norte e um investimento um pouco mais modesto no Brasil? Talvez vocês não saibam, mas o mercado norte-americano de longarinas e de caminhão, ele é entre 3 a 4 vezes maior do que o mercado de caminhões na América do Sul. E isso exige realmente um grande investimento. Esse é um grande investimento que nós iniciamos há aproximadamente 3 anos atrás. É bem complexo, nós estamos falando de uma planta 100% nova, que, além de trazer, obviamente, novas tecnologias, mais eficiência, capacidade de produzir novos produtos, vai trazer para a gente a garantia da capacidade. E a ideia nossa é que nossos clientes tenham cada vez mais a percepção de valor no nosso negócio e nos nossos produtos. Aí vocês podem me questionar, mas capacidade traz essa percepção? Sim, traz.
uma característica importante deste tipo de produto é que, sem ele, não existe caminhão. Ele é o primeiro produto a ser montado no caminhão, e qualquer caminhão pode sair sem um painel, pode sair sem um espelho, um para-choque, até uma cabine, mas ele não pode iniciar seu processo de produção sem uma longarina. Então, todo e qualquer cliente, sejam eles novos ou potenciais, eles sempre buscam garantir capacidade disponível para que a gente possa fechar contratos de longo prazo. Então, dando uma pequeno vídeo, né, demonstrando um pouco daquilo que a gente falou o ano passado, uma planta que a gente iniciou há 3 anos atrás, e de uma forma inteligente, como eu falei para vocês, nós estruturamos esse investimento de uma forma um pouquinho diferente. É uma planta nova, mas ela é uma planta modular, dividida em 4 estágios. O que nós estamos vendo aqui hoje é o primeiro estágio pronto, ficou pronto há pouco mais de 2 meses atrás. Existem ainda outras 3 linhas que serão construídas, mas isso permite com que a gente consiga modular o CAPEX de acordo com a demanda. Um investimento que, o primeiro, obviamente, foi muito mais longo para a gente chegar até esse nível, mas os próximos são investimentos de menor prazo de execução. Além disso, essa planta permite com que a eficiência nos momentos de ciclo de baixa sejam feitas de forma muito mais eficiente. A gente consegue fazer o faseamento dessas linhas desligadas e assim manter os nossos custos variáveis adequados àquilo que é a demanda dos nossos clientes. E por que isso é importante, mais uma vez? Primeiro, LTAs, né? Contratos de longo prazo. Os clientes buscam capacidade futura, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso nos permitiu assinar contratos de longo prazo com 3 dos nossos maiores clientes na América do Norte, e, além disso, novos clientes. Porque é importante também a gente crescer, e a gente tem muita oportunidade, com capacidade e novas tecnologias, de atrair novos clientes. E aqui eu trouxe 2 exemplos, o primeiro deles é a Harbinger. Harbinger é um fabricante de caminhões híbridos e elétricos que nos procurou, e somente nós temos a tecnologia para poder fazer os produtos nos designs em que eles querem. Lembrando que são produtos nascidos para serem veículos elétricos. É diferente daquilo que a gente vê mais comumente nas grandes montadoras. São adaptações de veículos atuais. Então, o nosso processo permitiu. Outra coisa que é interessante são veículos de classe 4 e classe 6, que são veículos, caminhões mais leves, e que a aposta nossa é muito grande nesse segmento. Primeiro, nós temos uma participação menor de mercado, e a chance de sucesso nesse segmento é maior do que nos de classe 8, que são veículos mais pesados e de longa distância, justamente pela tecnologia da bateria. O segundo cliente, e nós estamos trabalhando bem forte, infelizmente eu não tenho o nome deles aqui, mas seria o principal ou a principal montadora de veículos elétricos mundial, talvez vocês possam imaginar de quem eu estou falando. Nós estamos praticamente fechados com ele, e a importância específica desse projeto no classe 8 é porque nós somos os líderes de mercado hoje no fornecimento de peças para a classe 8 no mercado na América do Norte. E caso, no futuro, os veículos elétricos tenham uma posição representativamente significante no mercado, nós estaremos preparados. Primeiro, para não perder market share. E segundo, eventualmente, para a gente conseguir ganhar ainda mais market share, que hoje não estão conosco com os outros nossos concorrentes. E o que traz isso de carona, né? Eu acho que é importante, eu acho que o ano passado também eu mencionei um pouquinho disso. Veículos elétricos trazem componentes que hoje não existem nos veículos de combustão. Um deles é a caixa de bateria. Só que você olhando, e a gente fez uma análise profunda sobre esse segmento, e as caixas de baterias hoje são feitas com equipamentos e materiais que não são aquilo que nós temos em nosso core. Então, houve um desafio interno, a gente começou esse trabalho há mais ou menos 3 anos, que era como nós podemos minimizar os investimentos utilizando as nossas capacidades e os nossos ativos para oferecer ao mercado um produto
que atenda a demanda dos nossos clientes. Então, nós chegamos através de uma parceria com a Novelis, a Novelis acredito que todos vocês conheçam, de um produto que nós vamos lançar agora no segundo semestre desse ano, de uma caixa de bateria 100% estampada em alumínio e que conseguimos atingir nesse desenvolvimento com as ligas que foram desenvolvidas pela Novelis 33% mais leve do que a concorrência faz hoje com outros materiais e outros processos. Então, é uma forma de dizer que se a gente trabalha realmente desafiando os nossos engenheiros, as nossas pessoas, a gente é capaz de fazer de uma forma diferenciada e inteligente a utilização dos nossos recursos. E não é só isso, eu acho que o investimento é importante, ter capacidade é importante, isso atrai os nossos clientes, cria diferenciação, mas o Peter mencionou isso, nós somos uma empresa 100% focada em ganho de eficiência, em melhoria contínua. E desde o ano passado, muito mais fortemente, com as novas ferramentas de inteligência artificial, nós focamos, e eu trouxe aqui 3 exemplos, são vários focos, mas eu trouxe 3, acho que representam bem aquilo que nós fizemos nos últimos 3 anos. Sistema de visão com inteligência artificial, buscando realmente trazer mais qualidade e essa diferenciação para o nosso produto. Otimização de estoques, sempre em linha com aquilo que é a estratégia da IOSP, buscando redução do nosso capital de giro. É um trabalho super interessante que nós fizemos. E o portal de rentabilidade. O portal de rentabilidade é um trabalho extremamente interessante, que tudo aquilo que vocês estão vendo, todos os processos de decisão que a gente vem tomando nos últimos 18 meses é baseado aqui. Eles nos indicam aonde a gente tem que trabalhar, o que eu tenho que fazer, se é precificação, se é negociação de itens e componentes, se é melhoria de processo. Isso nos dá um norte, um direcionamento muito específico, eu diria para você que produto a produto, e é daqui que partiram todos os trabalhos, inclusive as decisões de investimentos que nós fizemos nos últimos 12 meses. Não dá para fazer isso sem pessoas. E eu acho que o Peter falou e vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas as pessoas estão no centro de tudo aquilo que a gente faz. As pessoas costumam dizer que a inteligência artificial ela vai roubar o emprego de muita gente. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que sim, vai roubar. Ela vai roubar das pessoas que não utilizam as ferramentas no seu dia a dia para construir processos, programas, produtos e tomar decisões. Essas pessoas, sim, elas vão ter grande dificuldade. É por isso que hoje na Maxion nós temos um sistema implementado que não só dá as ferramentas para que as pessoas possam trabalhar, dá o treinamento e elas são cobradas e exigidas para que elas utilizem isso no dia a dia. E a gente vem tendo muito sucesso através de programas como o Programa Ágil, e principalmente no ano passado nós tivemos uma adesão muito grande, e projetos como os anteriores que a gente viu, todos eles nasceram dentro desses programas de melhora de eficiência, utilizando a inteligência artificial. E, por fim, da mesma forma que essas pessoas são desafiadas a projetos relevantes de aumento de eficiência e de processos de decisão, nós também os desafiamos para esse assunto que é de extrema relevância, não só para o mercado, mas muito importante para a gente, que é a redução das emissões. Eu costumo dizer que fazer redução de emissão dentro do processo nosso, escopo 1, escopo 2 principalmente, é muito fácil. Se você tiver dinheiro infinito, recurso infinito, em 1 ano você consegue transformar uma empresa e trazer ela a net zero, por um exemplo. Mas o desafio é como fazer isso de uma forma com que eu não só tenho a redução de emissão, mas eu também consigo transformar isso num processo que vai reduzir os nossos custos, que vai trazer benefício para a empresa e que vai trazer benefício também para os nossos clientes. Esses 2 exemplos são super interessantes. Esse primeiro aqui dos painéis solares no México, nós fizemos ele, a primeira planta do segmento de autopeças no México, que tem uma fazenda de painéis solares, e ela foi feita com 0% de CAPEX, dentro de uma parceria,
e está reduzindo em torno de 5 a 6% o nosso consumo, ou o preço do nosso consumo de energia elétrica. E o segundo exemplo, também muito interessante, a gente conseguiu levar a nossa planta de contagem a uma redução de 90% das emissões, substituindo todos os sistemas de movimentação a combustão por sistemas elétricos, dentre outros projetos que a gente implementou. E eu diria para você que com baixíssimo capex e um retorno também financeiro super interessante. Então, eram esses os exemplos que eu queria demonstrar. O tempo é curto, eu tenho muito mais coisa para falar, mas acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é: há alguns anos nós decidimos focar no nosso core. Nós precisamos tomar decisões inteligentes com o dinheiro que a gente tem disponível e maximizar os nossos resultados. Nós vamos transformar as nossas operações para operações mais eficientes e sejam capazes de diferenciar o nosso produto e os nossos serviços do mercado. Vamos entregar cada vez mais valor. É assim que a gente vai crescer. Não só com os clientes atuais, mas com novos clientes. E a gente vai buscar e já está conseguindo aumentar a nossa participação no mercado, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E estando preparado para o futuro. Capacidade é percebida de uma forma muito forte pelos nossos clientes, e assim a gente vai transformar o nosso negócio. E com isso, obrigado, eu passo a palavra para o Mark. Good morning, everybody. So I think Peter already revealed a bit of a secret when he was talking about the nationality. So let me also quickly introduce me to yourself, and maybe later on we have the opportunity to also interact face to face. So Mark Herods, I've been with the company now for more than 10 years. In wheels business, I've had close to 20 years of experience, and since April this year, in a position to represent also Maxion Wheels. Now, when you look at this picture, where was I looking at? Most probably was at the office where Peter was looking to Brazil, where I was looking at the office in Germany. So I'm being based in Germany, and from that role, traveling around the globe as well, visiting our plants across the globe. The agenda for today is that I would like to update you on our growth engines. How are we achieving our growth in the market? But when you achieve the growth, the key of the question is also how you execute that growth in the market. So with a strong focus also into the operations in order to achieve our ambitious targets. And last but not least, when you have the right product, when you have the right strategy in place, you need to have the human capital also to make it happen. So that's a bit the storyline for today. So let us start first, what is a bit the background? And you see here one vehicle, being the Ford T model. And you see also the cars of today. Maxion has been around for more than 100 years. And for more than 100 years, we've been supplying the OEMs across the globe, whether it is in pass car or in commercial vehicles. And that has resulted in the fact that we not only have a global footprint, that is very important, but that we really have become a very trustworthy engineering partner for those OEMs. And that's very important for a component like a wheel. Today, the wheel is considered very much a design element for the vehicle. But we should never forget that the wheel is also a safety part. So making sure that you can engineer these components in the perfect way is very key to our value proposition. So when we follow the journey and our growth strategies, and that's what I will talk you through the next couple of slides, whatever we do, and we can explain that also from the wheels being lined up at the backside of this meeting room, we always keep affordability in mind, and we also want to add value to that market. So that's part on how we develop, whether it is in the existing business, whether we use the existing technologies to develop new segments, or whether we use it for new applications. That's kind of the core of the matter, so that we use the assets in the right and proper way. I think Peter discussed in his opening speech the local for local approach. With the experience that we have in the market, we have a local footprint. And I think in today's dynamic environment, or you can call it a complex business environment,
it's very good to have that local for local opportunity and to serve our customers globally in that perspective. And last but not least, it's all about the operational excellence in the end, because you need to achieve your productivity targets. You need to make sure that you work also with the future. When you talk about digitalization, when you talk about artificial intelligence, you need to be on top of those trends and make sure that you can process them into your industrialization. And when you then talk about our transition, and I think 5 years ago when the pandemic hit in, we had to cope with a lot of fluctuations in the volumes. We had inflationary pressures. We've had lack of components. And I think the big transition we made is we've been able to adapt our organization to react very swiftly to these kind of situations. And that's very important because I think this is going to be the new norm going forward. So in nice words, people call that these days resilience, but as I think it's very important to be able to adapt your operations and to adapt your structures as quick as you can. When we talk about affordable products, we want to show you a couple of examples how we are approaching the market. It's very important that we start from the affordability and value-add perspective. And as an example, especially in the steel business, you can already see from this example that when we compare first half year 25 compared to first half year 23, we've been able to grow our conventional steel wheels business with 8.5%. However, with the focus that we've had, because a couple of years again we said, you know, we have to look again to the steel wheels, because the steel wheels was being considered round wheel with a couple of ventilation holes. But if you can add styling to that wheel, you're going to combine the best of both worlds. We have a lineup at the back end of the meeting room to show you, but in the meantime, we've been able to grow this segment much more than we've been able to grow the business on the steel side with 27.5%. And that means we're adding value to the organization. And this look again is not only from our side. I think when you look at the real market need and you ask the questions today to OEMs, the big question today is how can you produce an affordable vehicle? So they need to look again to those components and see if some items can be changed for more affordable solutions. And that has been driving the business, and we're supporting that also with a campaign that we're running. That looks totally different seen in the past. And I think we have some examples there. We're very proud that we can start to market this much more, and it's also very scalable in our existing steel facilities. Now, when you look on what we're doing today, you also know what you're going to do in the future. So we want to bring to you 2 examples of where we are developing. One wheel, we are also one of the wheels. Just a second. All right, this seems to be better. I think one technology that we're showing is basically where we again bring 2 parts of the world together. We have the experience on the aluminum side, which delivers the design element. And then you can bring steel into the equation, which gives you not only a new innovation, but it also will add functionality at the very end. We call that today Maxion Fusion, because you bring the best of 2 worlds together. At this moment in time, we're running some vehicle tests with 2 OEMs in different parts of the world. And at the moment that those vehicle tests show positive results, we will be able to scale that process into our various locations.
So we're very excited to follow up on this project and to move forward. And now you think, what does it mean, NVH? Well, those who drive electrical cars today, it really changes the way you're driving. Most of the people enjoy the silence in the cars, but when you develop the car, today there is a lot of attention how you can reduce the noise in the car. So NVH stands for noise, vibration, and harshness. And there's many ways how you can innovate on that topic into these noise that enter through the cavity into the vehicle. But through our network, where we are cooperating with tire manufacturers and the OEM, we have been able to develop a wheel that has the ability to exactly break those frequencies in the wheels that help and increase the comfort in the car. So, still by the Q4 of this year, one of the North American OEMs will launch a vehicle with steel wheels that have this functionality embedded. So we're very much looking forward SOPing this product, and similar to all the other innovations, it's very scalable. So we have the ability to produce those similar wheels in all of our steel locations. So we have some really exciting stuff going forward. When we talk new applications, it's really about looking how you can use the existing technologies and apply them into different segments. On the picture you see an example of a forklift truck, but there is more opportunities there. And I think over the past couple of years, we've been able to basically diversify our business and enter into more different niches, we call them, and new applications. And as you can see, some of those applications are really starting to take traction. We've been able to sell already more than 1.2 million wheels in light trailer applications, the picture in the middle, but also in the area of recreational vehicles. And when we look in today's global environment, where more and more budgets are being spent on defense, we've been in this industry for many years. We pick up these orders when they run through normal OEMs and trailer customers. But by putting more structure in place, we have the ability to grow also the business in this segment. Now, Peter talked about new applications, talked about our new plant in Turkey, forged aluminum wheels. In the commercial vehicle sector, our company has traditionally been very strong. We have a market-leading position in that segment. But we also, let's say, could not supply the complete portfolio because there is a certain portion in the market that is choosing for forged aluminum wheels because payload really matters. Think here about the liquid trailers, think here about specific truck applications or construction applications. So having now the opportunity to build a new plant that will be SOP by the end of the year and completing our assortment, that really helps us to build even stronger relationships with our commercial vehicle OEMs and to really leverage not only the steel business, but really our customer relationship. Now, it's very exciting. I think it's a technology, it's a new technology for us, but I think over the last couple of years, we've developed the technology in-house, and we're confident that we will be able to SOP that plant at the end of the year. And we'll be adding also what is called surface treatment during the course of 2026 to grow this plant going forward. To show you the progress and that it's really happening, just a small video of the plant in progress.
we're getting very close. Still, the last pieces of equipment are being installed, and soon we will really start to manufacture the first wheels off tool, off process. And that's really going to be the most exciting moment for this investment that is going on. So definitely looking forward to the launch of this plant. Last engine, it's about, continuously looking in the market what is coming. When we talk about new customers, we are already supplying more than 100 OEMs globally. As I referred to earlier on, it gives us a lot of input also on the requirements from those customers. But more important, that if we look 5 years back from today, the landscape did change. No players have come to the market. If we most probably look 5 years ahead of today, again, we will see a change in the landscape. So as an organization, we really need to stay on top of those new OEMs that are popping up. And today, many of them are coming from China. So with our footprint and office also in China, we have the ability to really serve those Chinese OEMs with a strong focus on those Chinese OEMs that really also have the intention to build a global footprint outside of China, because that's another opportunity that lies ahead of us. So we'll really start to work closely with them, and our target is to really capture share with those Chinese OEMs, using our wheel expertise and using our local knowledge, which they are lacking. That is also translated into the fact that when you start to compare your new business wins, so most of the time those are programs that will come to market 2 or 3 years from now, that we've been able to increase our new business wins when you compare first half year 25 to first half year 24 with 7%, which is a solid foundation also going forward. Now, when you talk about the growth engines, and when you talk about how you execute into the plants, I want to dedicate just very quickly a few slides on how we bring this to life in the plants. And one of the key topics here, it's really about the operational excellence. And how do we do that? That means in order to improve our processes, we really make sure that we have dedicated productivity plans per plant, that we closely follow up with our organization. That goes hand in hand with disciplined CapEx management, and it goes hand in hand with a structured approach, what we would call Lean Six Sigma, that really helps us to follow up on projects in a structured way. And as you can see, and I think we're very strong in this area, we have already more than 2,200 belts in the organization, with more than 130 being black belt. And that really helps us to keep on having a structured approach to reach those productivities. And this is supported what I would call high impact, low CapEx. Through the process of natural working teams, we scale and we have many small projects every year, close to 700 or 800, where people come up with ideas that we can share across the plants. And that really helps us in an additional way to achieve those productivities that we really need going forward. Similar to Renato, when you then talk about, okay, if you look towards the future, there is no way that we can neglect the digitalization of our processes. So that means it's not only that we need to embrace, let's say, this digital transformation, we need to work with the data. So data-driven manufacturing processes need to be embedded in our DNA, and we're doing so. And we're also being recognized for that in the market. And we're doing that not only in a couple of locations, like we were seeing already through the funding of the FINEP here in Brazil, we're doing that across the globe using our standard approach. And to demonstrate that, we'll have a last video for you showing this, how we execute that in our location in India.
So what it shows that if when you can grasp the data at your equipment and even of your processes, then you really have also a strong foundation towards the future. And when you look at the opportunities that are out there in AI, whether it will be in maintenance or preventive maintenance, or think about visual detection, you need to have these kind of data in order to make the next step. And that's what we're working for, that's what we're looking for towards the future. All of that then finally leads, I would say, it's almost a logical result, that if you have a growth plan, if you have the right product in place, if you can excel into your operations, by default, you will have an engaged workforce. Because in the end, they're driving the organization, and they're capable of generating a lot of new innovative ideas that we can then filter and implement into the organization. So we're very proud that we have the human capital in place and also have the ability to develop new skills, and with that, attract and retain also new talent going forward. So as a summary, we've been able to adapt our organization to today's dynamics and being capable to being resilient in that market. We have been able to outpace the market and to grow our businesses. And I think with the innovations that we have ahead of us, that is the way forward. And yes, we continuously need to invest in the right talent to make sure that we can secure also that business going forward. And with that, I would like to hand over to Peter. Dankjewel, Mark. That was a lot of components and even more wheels. Are you guys hanging in there? Still okay? Okay, a few more slides between me and coffee. I'll keep it short. 2 or 3 more topics I want to address before I wrap it up. Sustainability. We talk about that a lot, and rightfully so. I mean, our chairman of the board talks about that a lot, rightfully so. It's a very important topic, and it's not only a necessary topic, it's a nice topic as well, right? I mean, it's a good thing for the world. But I think we believe it can only work if we make it affordable. You know, if it's only coming through governments that are penalizing the industry by forcing them to pay penalties if they don't comply, etc. Short term, that will work. Long term, midterm, long term, we believe that we need to come up with solutions that are both more efficient and more sustainable. If we make that happen, then we really get some traction on this in the world, and for sure in Maxion, you know, we don't have the opportunity to invest a lot of capex in making this happen. We must make it happen, but we will do it in an affordable way. That's our strive when we talk about sustainability. People, you know, sometimes, now I come a little bit more to the end, a little bit more informal. My kids, now they're 10 and 13. A few years ago, they asked me, but Papa, what are you doing? When you're always gone and you're traveling around the world, what are you doing, right? And so I got away with telling them, you know, I'm gonna make a wheel, a few more wheels, right? And that was good a few years ago. Today, they don't take that anymore, and they say, but what do you really do, right, when you go to all these places? And you think about it, and I think what I try to do and what my team tries to do is to make a good global team, right? And that's what Renata has been talking about, what Mark has been talking about. We have more than 40 nationalities. We have 33, soon 34 operations in 14 countries. These people need to be developed. These people need to be trained. These people need to be engaged, right? And we are very proud about our engagement scores that are benchmark in industry. And I think a lot of the time that the management spends during the day when they travel around the world is to try to make a better and better team globally in this company. Not only do we work with the people in the company, of course we work with a lot of external people as well, but also, you know, I don't want to miss the opportunity in this conference to talk about FOMAR, to talk about the Joschpe Foundation. Now, this is pretty well known, I believe, in the Americas, first in South America, then we expanded to Mexico. Last year, some of you may know, some of you may remember, we expanded this program international, let's say, and we started in India. It was very successful, and we are launching the second program there in India as we speak. I can also tell you that we're already working on launching a next program outside of the Americas in EMEA, in the EMEA region. And so, you know,
this is just an example of what we do. We don't brag about it too much. We don't talk about it so much as we talk about results and the market and all of that. But this is also very nice, just like sustainability. And it's a very necessary thing to do as well. I think Dan Joshpe's father, he once said, you know, if we're only good in making the business better, we're not good enough, right? We also need to make a little effort in taking our social responsibility. And so that's what we do as well, besides trying to deliver all the numbers that we talked about with you guys and that we will continue to talk about. Now, coming to the end, 2 more slides. You know, I hope you take away from this 1.5 hour that, you know, we believe, you know, even though the markets are dynamic, challenging, there's a lot going on, we believe we are in a more favorable position than some of our competitors, than some other suppliers, with a strong global footprint and our agile or flexible operations and our agile workforce, flexible workforce. You know, we will focus a little bit more on less, doing more with less, okay? Less CapEx projects, we talked about that, both in components as well as in wheels. And so smaller but quicker payback projects, more applications, more new products. We worked on that a lot the last 10 years, and we will work more on that the next coming years, and more AI and digital transformation. And last but not least, I repeat, you know, we will continue to drive, to grow and to strengthen our balance sheet, you know, and deliver the shareholder value. So markets are dynamic, you know, and that's a fact in life. Sometimes it's a little bit more sunny, sometimes it's a little bit more rainy. But I can guarantee you that Maxi, you know, no matter how the weather is, you know, we will try to perform as we promised to you. Now, coming to the very last slide, talking about sunny days and rainy days. I think this is one of Brazil's heroes, right? Mr. Ayrton Senna. And so I thought about this, I saw this, and then I thought about something that the guy on the right there, and I don't want to compare it, because the guy on the right is my son, 10 years old, and he's driving in the local karting championship, which is very different than driving Formula One World Championships. But he told me something. He said, we started late. He's 10 years old. You should start with 5 or 6 years old, right? Not 9 years old like he did last year. But he's getting there. He's becoming faster. And he said, Papa, I actually like the rain and not the dry. I said, how come? I don't like the rain, right? Normally, I like the sunny days. I come from Holland. There's not a lot of sunny days. I like the sun. He said, no, I like the rain, because then I can do things different. And the guys that are already doing 4 or 5 years, you know, I can catch up quicker because they also don't have so much experience in the rain. So I like the rain. And then I saw this phrase from Ayrton Senna. I think, yeah, that's true. And it's not only true in racing or in karting, it's true in business as well, right? I mean, there can be sunny days, and you know, we like that, and everybody goes faster on a sunny track. But times can also be rainy, but when it rains, you can make a difference. And I can promise you that we will try in Maxion to continue to make a difference, whether it's sunny or also when it's rainy. So I hope you enjoyed this conference. I hope you enjoyed the many wheels and components that you saw, and I hope you will stick with us and have many questions that I hope we will also be able to answer. So with that, I think we go to questions and answers. Is that the next slide? That's it. Bom, a gente começa agora a sessão de Q&A. Vocês fiquem à vontade de fazer a pergunta em português. Pode ser para o Peter, para o Renato. Fiquem à vontade. Só levantar a mão, se identificar, que a Iná leva o microfone. Bom dia, Peter, pessoal, Rodrigo, todos. Quem fala aqui é Flávio Bica, gestor de investimento do Clube de Investimento Valor Futuro. Parabéns pela apresentação, gostei muito do tom. Bem-vindo ao Peter. Deu para sentir uma energia diferente, algumas coisas que a gente quer escutar, como acionistas de longo prazo, que a gente é já. Eu queria lembrar rapidamente que a gente comprou nossas ações da IOSP em 2018, após uma APMEC, um evento como esse, onde foram trazidos também produtos de vocês, como essas rodas. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dos produtos naquela ocasião. E, de novo, agora, alguns anos depois, os produtos estão aqui de novo. A qualidade continua aí a mesma, foco em inovação dos produtos.
Isso é muito bacana de ver. Mas a história, ao longo desses anos, mostrou que a IOSP ainda tinha alguma coisa a fazer, e o Peter ressaltou isso muito bem no início, né, que não adianta ter bons produtos se você não souber operar a execução deles de maneira eficiente. E eu acho que esse foi o tom de toda a apresentação. Eu acho que foi no alvo. Eu acho que o diagnóstico de vocês todos aqui estavam muito alinhados com essa questão de fazer mais com menos. Eu acho que quando eu comprei a ação lá em 2018 a R$20, hoje está abaixo disso, né? Ou seja, houve realmente uma perda de custo de capital muito relevante, né? E a gente, como acionista, a gente tem essa obrigação fiduciária de buscar esse retorno, né? E eu fiquei muito contente também no último ano e meio, essa busca pela margem histórica de vocês, apesar de todas as nuances que o negócio de vocês está exposto, às volatilidades de mercado, questões que a empresa não tem controle, né? Então, eu queria saber, a pergunta é única, fazer uma pergunta só, dentro de todos esses detalhes, os desafios do mercado que a empresa está exposta, né, em face de tudo que a empresa entregou nesses últimos anos, em questão de rentabilidade, né, e relembrando que margem EBITDA não é rentabilidade, mas sim uma medida de lucratividade, né, e para a gente ter a lucratividade, um custo de capital, um retorno de capital do acionista que supere esse custo de capital, a gente precisa de ROE, de retorno de capital, condizente com o custo de capital do acionista. A pergunta é a seguinte, e muitas empresas dão esse disclosure, né? Como vocês veem prazos para a gente atingir esse custo de capital, esse retorno do acionista de double digits, de 2 dígitos, que seja condizente com o custo de capital, face a tudo que a empresa pode fazer, apesar de questões de mercado, né? E como farão para chegar lá, né? Como que a gente pode esperar isso nos anos vindouros? O que está dentro do escopo da empresa, o que ela pode fazer, e prazos para a gente poder atingir esse retorno do acionista tão desejado, para a gente deixar para trás todo esse período difícil aí como acionista. Thank you, and thank you for the support, Renato. So I'm learning Portuguese, so I could understand most of what you say, and the rest, Renato was filling in for me. So yeah, that's a very good question. That's, I think, a very good challenge that many companies have, including ours. And so I think, when you listen to what we were trying to say, when we say we want to do more with less and we want to have new products, those are important things. It's not just a slide on a piece of paper, but if you say we want to do smaller projects, 10 projects of 5 million instead of one project of 50 million, and those projects need to have 2 years payback, 3 years payback, maximum 4 years payback, that's different than what we had to do in the last years, right? So that's one thing. We want to do more projects with quicker payback, less capex, quicker payback. Then if you talk about new products, first of all, it's necessary to grow a little bit faster than the market. If you want to share a gain in a very competitive market, it's very difficult if you don't decrease the price to the lowest price that is there in the market, which is not something that is very good for your profitability. And so our aim to come up with new products that give a value to customers that they don't have yet. And I'm not saying these new products, we will be the only one for the next 10 or 20 years, but at least for some time, we may be the first one, we may be the only one. Those products, of course, you want to have a little bit better return than on your standard product. And so doing better projects, doing quicker projects, and having new products that customers like and customers need, and they don't have yet, I think those are two ways of trying to improve the margin a little bit further and decrease the cost that we need to make those volumes happen. Now, at the same time, I also believe that right now, cost of capital, we are competitive, but it's kind of expensive, right? Our hope is also that over the next 1, 2, 3 years, those cost of capital will rather go down than go further up. So it's a combination of both. The cost of capital need to come down a little bit more,
and our margins need to improve a little bit further, and that's our target. That was our target from 23 to 24. It was our target from 24 to 25, and we are committed to the target, and that will also be our target for next year. Thank you, Peter. Just to finish, trying to understand, 1 year and a half from now, you said that margin EBITDA at the historical levels would be reachable, and you delivered. Congratulations. But again, I would like to listen in some way how is the time to reach the adequate return of shareholder. That's the main goal we as shareholders we would like to see. Yeah, I don't have a date for you, but I think we're on the right track. I think we're on the rumo certo. Now then, of course, we need to see how the market develops, right? And I think some markets have been developing a little bit more negative in the second half of this year than people were originally expecting. Think about North American truck, for example. But I also believe that everybody would agree that at some point in time, shortly, this market will come back, and we are ready for it with this investment that we talk about in Castagna. So, I can't give you an exact timing, but I think our target will definitely be on the short term to get to such a situation. Thank you. Pessoal, bom dia. Gabriel Rezende aqui do Itaú BBA. Estou aqui. Duas perguntas aqui do nosso lado. Se vocês puderem comentar rapidamente, o que for possível, obviamente, como que tudo que a gente ouviu aqui deveria se converter em CAPEX no ano que vem em relação a esse ano. A gente fala de uma ordem de grandeza perto de 500 milhões esse ano. Só entender como que a conclusão dos principais projetos nesses próximos meses e os novos projetos que vocês comentaram também para 2026, como que isso deveria refletir no nível de CAPEX. E também pensando na desalavancagem da companhia, vocês comentaram de chegar a 1.5 2 vezes no ano que vem, talvez, né? Logo após chegar em 2 vezes. Queria só entender como que a gente pode pensar no payout de dividendos da companhia se movendo conforme a alavancagem se aproxima dessa 1.5 vezes no ano que vem. Obrigado. Okay, so first of all, on the CapEx, I think the amount of CapEx that we're spending this year is the right amount. We can afford it, and it's the right thing to do for the company. It's just a different allocation that I'm talking about in 26, 27. So I'm not saying we're going to cut CapEx in half or reduce significantly the CapEx. We're going to spend it in a little bit different way instead. Maybe 10 smaller projects, okay? Now, at the same time, we also need to invest in our plants to reach the productivities that we need to be competitive, right? And so all these things will add up to a similar amount of CapEx. Maybe a little bit less, maybe a little bit more. Similar amount of CapEx, but a different allocation of CapEx, okay? Your next question, I think when you have this amount of CapEx and you have this kind of volume trend that we're seeing in 25 and that we certainly want to continue in 26, I think, we will be reaching an adequate amount of cash being generated to come to leverage that is significantly lower than what we had 2-3 years ago. We are really on the right track there. Now, to tell you exactly, same kind of answer, when will we reach 2 or when will we reach 1.5? Our aim is to reach something between 1.5, 2 times on the short term. I'm talking within the next 12 months, okay? That's our aim. Then what are we going to do when we reach this kind of level? What are we going to do strategically, right? Are we going to buy back shares? Are we going to provide more dividends? Those are all options that are on the table. I think we need to wait a little bit more. We came from a very high leverage after COVID. We made our way down to 2.38 in the last quarter. I think we're on track to do better in the next quarter, in the next quarters. And we will come back to you and say, based on the results we're reaching now, this is our strategic plan going forward. Right now, the strategic plan for management is to do what we said in the presentation. We want to do these quicker payback projects, and we want to focus a lot on productivity in our plants and delivering new products. Ótimo, obrigado.
Bom dia, pessoal. Aqui é a Fernanda da XP. Obrigada pelo espaço e pelo evento. A minha pergunta seria sobre o cenário competitivo. Ao longo do evento, vocês falaram bastante sobre a estratégia, né? Do lado de componentes estruturais, vocês falaram sobre ter a capacidade produtiva para atender a demanda do mercado quando ela voltar. E do lado de rodas, vocês falaram bastante sobre inovação de produtos, né? E, enfim, entrando em novos segmentos de produtos. Eu queria ver como vocês têm visto a competição se comportando em termos de estratégia. Se vocês veem os competidores indo nessas mesmas direções, dentro dessas categorias de produtos, ou não, né? Se vocês veem uma direção oposta. E também como vocês veem a competição se comportando nesse momento de demanda, demanda talvez um pouco incerta, demanda mais pressionada, principalmente na América do Norte. First of all, thank you for the question, but you know, we don't have all the insights about competition that I would like to have, right? So we have more insight about our own company, but you know, this is a very competitive world. I was talking about the racing. I think this is no less competitive when you talk about automotive industry. And so to say, no, we will beat competition, we will be better than competition everywhere all the time, that would be naive. It's not the case. Now, our competition, you know, some competitors are really good, some competitors are struggling a little bit more. I think if you see one trend with competition is that it's more China. You know, the Chinese are expanding, not only on the OEM side, the Chinese are also expanding on the supplier side. And we see the same for wheels, not so much for components at this moment, which is more of a local business, but for wheels we see that around the world. Now, I don't think we have a major issue with that. I mean, we love the Chinese OEMs, especially when they start producing outside of China. Because that's where we can supply them. In China, we are there, but we're very small. So we have the relationship, but we don't have the volume. So if the Chinese export vehicles, there's a lot of competitor wheels on those vehicles that, you know, we don't have that market. If they come to Europe or Turkey or Brazil or Africa, we are there, we can supply them. So that's a competitive advantage. We beat Chinese competition that way. But the Chinese suppliers are also coming. And, you know, that's a fact of life. And I think if they have to cook with the same water, I always say internally, I think we can be competitive. Will they be good? Yes. But I think, you know, we've proven the last 100 years that we can be competitive. And so I don't believe they will suddenly have a very different component or a very different wheel. They will come up with innovations as well. I think, you know, if anything, we are having more than average new products, better than average new products. And so we will not be alone in this world. In this competitive world, but I think we're on the right track from a competitiveness point of view. Keep in mind one word, it's going to be more China. Already happened in China, 27 million vehicles, but the Chinese will move also outside of China. Bom dia, time IOSP. Obrigado pela apresentação, Peter, Renatos e Mark. Minha pergunta é sobre China, que ela acaba sendo um dos pilares estratégicos da companhia, apesar da pouca representatividade hoje na receita da IOSP. E a gente viu um capex relevante, né, no mercado asiático, né, não só China, mas Índia também, entre 2019 e 2021. E no começo do mês a gente teve um programa governamental anti-involução, que ele tem como objetivo reduzir capacidade excessiva de oferta e guerra de preços, né? Então, a gente queria entender como que é a visão de médio e longo prazo para a companhia, em mercados como China e Índia, e se esse programa governamental muda alguma coisa na estratégia da IOSP. Do meu lado é essa. Obrigado. It's a very interesting question. Thank you very much. So I think China and India are very big, so that makes them a little bit the same, but they're also very different, right? And so if you look at China, it's a very, very important country, continent for the automotive industry. However, IOSP is relatively small in China when it comes to, you know, operational presence. That being said, you know, the fact that we have an office in Shanghai, that we have engineers there, that we have commercial people there, that we have purchasing people there, that we have the connection to the Chinese OEMs, that's a very, very big advantage. Besides being there, making aluminum wheels and making truck wheels,
I think the mere presence in China gives us a competitive advantage over some of our competitors around the world that are operating on a more local level. If you operate in Europe or you operate in Brazil, you don't have that connection to China. You will only learn it when they come to you. We already have that connection. And that for me is, besides being in China, but small in a small presence, that is a very big advantage that we have. And so our aim is not to become the biggest supplier in China. If we would have wanted that, we should have done it 50 years ago, 30 years ago, right? It's too late, that's done. And so the price war in China doesn't affect us really. It affects us maybe indirectly because customers are making that money in China, therefore they're making less money globally, therefore there's a little bit more pressure on suppliers. Everybody has to deal with that. But directly we're not so much affected by that phenomenon. Yes, and they put a lot. I mean, there is like 100 wheel suppliers in China. I think there's 90 of those that really don't play in the same ballpark as we do. And there's maybe 5 that are really, really good. They are our best competitors, right? And then I've been talking about that a couple of minutes ago. They go around the world and we will be competing with them. We have been competing with them. It's not new. It's already happening. When you go to India, that's a little bit different. We are in India since decades, and we are pretty big in India. And we want to be big in India. And we've been investing in India, and you saw that in my chart in the beginning. We will continue to invest in India. This is a growing market. It's a very big population. And the density of vehicle ownership is much lower than in China. And so the potential for growth in India, which is our strategy, right? If we go to India, we go to India for India, not to export a lot from India to wherever in the world. I think that's a big opportunity for our company. We know how to do business in India. We've been there for decades. We have been investing. We are investing. And I think, you know, we can compete very well in India. Our results are good, and we look forward to further growth in that market. Okay. Obrigado, pessoal. Bom dia. Gabriel Tinem aqui do Santander. São 2 perguntas do meu lado. A primeira mais vinculada aqui à questão de componentes estruturais. Eu queria entender um pouco melhor, um pouco mais dessa estratégia para o segmento. Se puderem comentar um pouco mais sobre as oportunidades que estão vindo para a captura de novos clientes. E um segundo ponto, mais vinculado ao mercado da Europa, né? Vocês mencionaram no conference call, eventualmente, que estavam ganhando market share. Ali, acho que outros players ali numa situação financeira um pouco mais difícil. E aí eu queria entender um pouco mais de como isso também linka, né, com a captura, eventualmente, de novos clientes, como que tem sido esse approach em linhas gerais. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, respondendo sobre componentes estruturais e sobre market share e novos clientes, eu acho que eu trouxe aqui 2 exemplos do segmento de eletrificação, que eu acho que são bons exemplos, apesar a gente saber que a eletrificação em caminhões não caminha no mesmo pace dos veículos leves e recentemente teve, inclusive, uma queda nessa procura, mas a gente sim acredita que no longo prazo, talvez médio prazo, principalmente nas classes inferiores, como eu coloquei, é uma grande oportunidade. Eles têm uma vantagem competitiva grande sobre motores a combustão e a gente acredita sim que eles vão ter um pedaço do market share grande e vão tirar mercado das OEMs tradicionais. E com relação a novos outros clientes, é aquilo que eu falei. Se você não tem capacidade, você está fora do mercado. E eu acho que a gente, no momento correto, como eu falei, há 3 anos atrás, a gente decidiu focar no core, entender exatamente onde a gente gostaria de crescer e aplicar o nosso dinheiro. E eu acho que a gente fez uma decisão muito certeira. Também não posso falar dos nossos competidores, não tenho informação exatamente sobre eles, mas eu posso falar que clientes tradicionais que hoje nós não fornecemos, a partir do momento em que a gente colocou para o mercado os investimentos na tecnologia, na capacidade que a gente tem para o futuro, eles buscaram e estão nos buscando, vamos dizer assim. Então, existe realmente um potencial grande para o futuro, assim que a gente colocar essas capacidades, não só essa primeira fase, mas as outras, e a gente aumentar a nossa presença na América do Norte e também na América do Sul. A pergunta sobre a Europa para mim também? É sobre componentes ou você quer saber sobre rodas?
No, I think you were referring to some remarks in the earnings call, no, some questions in the earnings call. And so I think our customers like our stability as a company. Our customers like our products. And I think our customers like our performance. And, you know, like I said about China, there is many suppliers there, and same in Europe. There's many suppliers, and some are doing good. I hope we're one of them. I believe we're one of them, and some are, you know, having more trouble. Don't want to speculate too much about that, but of course, when customers need our support, then we are ready to provide that support. And you saw that happening a little bit end of last year, beginning of this year. Now, one thing that we need to keep in mind, if you win market share or you change your market share, in our industry, this is not something that changes from one quarter to the other quarter, right? Because the lead time to develop a new product is between 6 months and 2 years. And so once you win something or once you lose something, it's not forever, but it's going to stay there for a little bit longer time. So we are confident that we're in a good position in Europe. Obrigado, Alberto Valério, do UBS, Sell-Side. Gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado pela apresentação de todos aí e boa sorte para o seu filho nas corridas de kart. Conheço bem esse esporte. Eu gostaria de perguntar sobre as tarifas nos Estados Unidos. A gente tem aí praticamente um tri de das tarifas soft, um mês de tarifa full. Como é que está sendo o ambiente de pricing na América do Norte, incluindo México, Estados Unidos? Como é que está a reação dos competidores? Se tem alguém se movimentando para produzir mais lá? Como é que vocês estão vendo essa nova dinâmica aí de cenário, vamos dizer assim, com os custos um pouco diferenciado? Obrigado. Yeah. Thank you very much, Valeo. That's a tough question to answer in 1 minute, right? We can spend the whole day on discussing tariffs and their impacts on various players. But, you know, when you look at Maxion, again, we are not a big exporter. We do export some products from India, from Turkey, from Mexico. Now, Mexico, we are USMCA compliant, and so, you know, should not have a big impact. And also, most of our contracts are ex-works. And so the direct impact of the exports we have is very limited in the company. I am always concerned about the indirect impact, and we didn't see much of that so far, but I'm anxious to see how industry volumes will develop. Hopefully they stay strong, relatively strong as they are in pass car, not in truck. We hope that volume to go back up, but the indirect impact of tariffs is probably going to be more important for us to watch than the direct impact of tariffs. When you talk about how are our competitors trying to manage this and how are we trying to manage this with customers, I mean, of course, when you have a global footprint, you have more possibilities to move around product, and we are doing that. Our competitors are doing that to the extent that they have multiple operations, and also to the extent that it makes sense, because some of these tariffs seem to be there for the longer term. Take Europe and the US, 15%. Some of the tariffs that are out there right now, people don't know if they will stay. How long will it stay? And you know, what will happen to the war between Ukraine and Russia when that ends? Will the Indian tariffs go back to 25%, now being 50%? So, you know, I think people are trying to make decisions for the tariffs that seem to be staying there for a longer period of time. And people means either suppliers when they have possibilities to relocate product, or customers when they have the possibility to relocate product, maybe a different suppliers. You see those things happening. But when the tariffs are fluid, I think people are more on a wait and hold scenario, and they want to see how things play out over the next months or so. From a wheel point of view, from a components point of view, we don't see a lot of movement of people building new factories in the US in order to avoid tariffs having to be paid by either suppliers or customers. I can't tell you if that's not coming, because I can't look into their video conferences,
but we don't see that happening at this moment. And so people are more juggling around, supplies around the world, customers are doing that, suppliers are doing that to the extent possible. Okay? Bom, com isso a gente encerra a sessão de Q&A. Eu gostaria de chamar a Sandra agora da APIMEC, Renato também, Renato Salum, agradecer também pela parceria há mais de 20 anos, né? 24 anos, 25 anos. Passar aqui. Obrigada, bom dia a todos que estão aqui presentes. Falar rapidamente aqui um pouquinho, né? A APIMEC completou hoje, esse ano, né, de 2025, 55 anos e vem renovando bastante, muito parecido com a IOSP, né? Vem renovando aí na tecnologia, inovação, e a APIMEC também vem renovando. E no nosso site da APIMEC, que está novinho, tem bastante cursos e eventos, tá? Inclusive a gente tem amanhã um web encontro para falar um pouco sobre perspectivas econômicas e setoriais. Mas estou aqui para parabenizar aqui a IOSP pela longa parceria que a gente tem, em torno de 25 anos aqui. Falar da importância desse selo é porque isso demonstra aqui a clareza da empresa em passar todas as informações relevantes para o mercado. Então, uma boa governança e também expor, inclusive essa reunião está mostrando isso, né, grande parte aqui da diretoria, para passar todas as informações relevantes. Espero estar aqui o ano que vem para entregar o selo de 25 anos aqui e agradecer a parceria que a APIMEC, juntamente com a IOSP, para passar muitas informações relevantes aqui para o mercado de ações. E parabéns também pelos resultados, que foi incríveis, né, com grande crescimento, e espero também que o ano que vem isso pode se perpetuar e continuar dando bastante resultados. Parabéns novamente, quero entregar aqui o selo e parabenizar os presidentes também, toda a diretoria. Thank you.